Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, né? A gente ainda está estudando aí ah, os, o reino animal. Como a gente viu, os animais, eles têm... Ai, o nome subiu, que era para ficar aqui embaixo. Os animais, eles têm categorias, né? Porque como é um reino muito grande, então eu tenho animais de diversos tipos, né? Com algumas especializações, né? Algumas características que agrupam, né? Que os tornam diferentes. Apesar de todos serem animais, eles têm algumas características muito diferentes. Então, ele precisou agrupar. A gente já viu aí os poríferos, a gente já viu os quinidários, e agora a gente continua aí vendo agora os platelmintos. O capítulo, gente, 17 traz os platelmintos e nematelmintos também. Só que eu preferi separar, né, para que não fique. A gente não estude os dois de vez, né? Como eles têm algumas características parecidas, então se a gente às vezes aprender os dois no mesmo dia, a gente vai acabar confundindo, tá? Vamos lá falar dos platelmintos. Eles são conhecidos como vermes, tá? Apesar de o nome verminose ser um grupo muito grande, tá? Eu vou ter representante dos platelmintos, vou ter dos nematelmintos também, tá? Mas aqui a gente vai aprender a diferenciar, porque os platelmintos, eles são vermes de corpo achatado. Então, é como se a gente tivesse pegado esse verme e amassado, tá? Diferente dos nematelmintos, que vai ter um corpo mais cilíndrico. Aqui não, aqui a verme parece que você pegou e pisou em cima dela e amassou. Então, tem um corpo longo, certo? A gente estudou aqui também a tênia, né? A gente já estudou em outro momento. A gente lembra que a tênia ela é muito grande, certo? Então, são vermes de corpo longo e também são vermes de corpo achatado que podem ser encontrados, gente, tanto no mar como em água doce, tá? E também tem ambientes terrestres, né? Desde que tenha umidade, como as florestas. Os principais exemplos do reino Animalia no filo platelminto são as planárias, a tênia, tá? E os esquistossomos, que a gente vai ver mais na frente, né? Sobre a doença esquistossomose. Lembrando que eles podem viver tanto de forma independente como podem parasitar um outro ser vivo. Quando eles parasitam outro ser vivo, eles são chamados de parasitas, tá? E aí são os verminosos, são aqueles que causam doença, que a gente vai falar mais um pouquinho também à frente. Alguns aspectos corporais dos platelmintos, eu tenho aqui uma planária, certo? Os platelmintos, eles têm um sistema digestório incompleto, ou seja, tem até um orifício de entrada, que é a boca, mas não tem ânus. Então, o alimento, ele sofre digestão dentro do tubo, e aí o alimento vai ser absorvido, a sua célula absorve o alimento. Aquilo que não faz bem para o seu corpo, aquilo que é inútil para o seu corpo, ele vai sair como se ele fosse jogado para fora pelo próprio corpo, tá? Um processo chamado difusão, onde aquilo que é inútil, ele sai do meio, que é mais concentrado, para o meio menos concentrado, que no caso, o mais concentrado é o corpo do animal, ele vai sair para fora, certo? Então, é dessa forma que funciona o sistema digestório. Apesar de entrar, a saída, ela vai ser por esse processo chamado difusão, tá? Os platelmintos, gente, ele possui também um sistema nervoso muito mais desenvolvido que o dos quinidários, tá? Uma das características que prova esse sistema nervoso mais desenvolvido é a presença de uma estrutura chamada ocelos, que parecem os olhinhos aí, tá? Essa estrutura aí, meus amores, elas detectam a luz, tá? E assim facilita eles encontrarem alimento, eles se protegerem, certo? É um olhinho, mas é um olho menos desenvolvido, tá? Porém, mais desenvolvido que o filo anterior, que eram os quinidários, certo? A reprodução dos platelmintos, como a gente já sabe, pode ser de forma assexuada como de forma sexuada, sendo que, nesse caso aqui, a assexuada, gente, vai ser por fragmentação de corpo. Então,
tem pedaços, né, do genitor. Esses pedaços, eles vão se transformar em novos platelmintos. No caso, as planárias aí, os pedacinhos delas, cada pedaço vai dar origem a uma nova planária, certo? Eles têm um processo de regeneração muito forte. E aqui a gente sabe que o ser, ele sai idêntico ao anterior. Porém, existe também a reprodução sexuada, que é por fecundação. Toda vez que envolver fecundação, a gente envolve aí, né, duas células. No caso, a célula reprodutora masculina vai ser o espermatozoide, tá? E a célula reprodutora feminina vai ser o óvulo, certo? Então, há essa junção dessa célula masculina com a célula feminina. Isso pode acontecer tanto em animais que são hermafroditas, né? Às vezes os animais eles têm os dois sexos dentro deles, tá? E também pode ser em animais que possuem sexos separados, que são aqueles animais chamados de dioicos, certo? Hermafrodita, gente, a tênia, certo? E o dioico tem o esquistossomo, que a gente vai ver, né? Que o corpo da fêmea é bem diferente do corpo do macho, tá? As planárias aí também, elas fazem dessa forma aí. Os aspectos ecológicos. Gente, os platelmintos, eles têm essa fama, né, de causar doença, principalmente por causa da tênia. Então, a gente tem aí o parasitismo, que nós sabemos que é uma relação desarmônica, né? A gente já estudou sobre as relações harmônicas e desarmônicas. Então, por que é uma relação desarmônica? Porque ela causa mal ao seu hospedeiro, né? Então, a gente tem aqui apenas um indivíduo que está sendo beneficiado, enquanto o outro está sendo prejudicado. Então, a gente sabe que isso é uma relação desarmônica, certo? Os platelmintos, eles, porém, têm sua importância ecológica na cadeia alimentar, porque eles vão servir de alimentos para outros animais. Então, apesar de ter o lado ruim, também tem um lado bom, certo? No caso, as aves, tá? Que acabam comendo esses vermes. Vamos lá falar sobre algumas verminoses causadas pelos platelmintos. A teníase, né, é um tipo de verminose. Lembrando, gente, que existem dois tipos de tênia, tá? Existe a tênia saginata, que é a da carne do boi, e tem também a tênia sólium, tá? Que é conhecida como solitária, que é a da carne do corpo, do porco. Perdão, acabei confundindo. Aqui vocês podem ver uma diferença entre as duas tênias, tá? Enquanto as ventosas, né, de uma está ao redor da sua cabeça, a outra tem essa ventosa aqui mais em cima. A tênia sólium, ela apresenta esses ganchos, tá? Onde a saginata, ela não possui. A saginata, ela tem um colo mais esticado do que a sólium, certo? Mas ambas têm muitas coisas parecidas, inclusive a gente vai ver um pouquinho sobre o ciclo, as formas de evitar, tá? Mas a principal diferença mesmo é que a saginata, ela vem da carne de boi contaminada, enquanto a solitária é da carne de porco contaminada, tá? Lembrando que a sólium, que é a solitária, ela pode atingir, gente, até 5 metros de comprimento, tá? Vamos lá. A tênia saginata, como é que vai ocorrer o seu ciclo? Eu tenho aqui o ciclo de uma forma bem explicada, fácil para que vocês possam perceber, mas vocês também podem acompanhar no livro de vocês, certo? A saginata, que vocês já sabem que é a da carne de boi. Uma pessoa infectada sempre começa com uma pessoa infectada, tá, gente? Se ninguém for infectado, não vai ter a doença, a gente vai conseguir erradicar essa doença. Então, existe uma pessoa que é infectada e aí ela vai evacuar, ou seja, ela vai defecar em um pasto, certo? Por que que uma pessoa vai defecar no pasto, né? Às vezes vive naquele local, ou estava com dor de barriga, não deu tempo de chegar em casa, então ela defecou ali naquele pasto, tá? Então as suas fezes, elas estavam contaminadas pela tênia saginata, e aí ela vai eliminar uns pedaços do corpo da tênia. Gente, esses pedaços aqui,
Olha, como vocês podem ver, são chamados de proglotes, tá? Esses pedaços, se você abrir, você vai ver que eles são repletos de ovos. São muitos ovos mesmo. O livro de vocês traz até a informação que são cerca de 20.000 ovos. Um pedaço. Então, imagina aí, né? A quantidade de ovos que soltam e o perigo, né? O tanto que pode o seu poder de contaminação. Então, o capim, gente, vai ser infectado com os ovos, tá? Os ovos, eles vão ser ingeridos junto com o capim pelo boi. O boi não sabe de nada, simplesmente vai comer ali. E aí, os ovos, né, entraram para a carne do boi, certo? Primeiro, o boi vai ser o primeiro hospedeiro, né, que é chamado de hospedeiro intermediário. Os ovos lá dentro, gente, vão se transformar em larvas, tá? E essas larvas vão se transformar em bolsas ovoides, que são chamadas de cisticercos, tá? Como vocês podem ver aí na figura. Os cisticercos, gente, eles vão se alojar no músculo do boi, certo? E vai formar caroços, que o povo chama esses caroços de canjica. Então, quando a pessoa ingere carne com esses caroços, ele vai poder desenvolver a teníase, né? O cisticerco que está ali, quando chegar no corpo do hospedeiro, vai dar origem a uma nova tênia, certo? E aí vai se alojar no intestino agora do ser humano, que vai ser o hospedeiro definitivo, diferente do boi que foi o hospedeiro intermediário. E aí, o que acontece? Quando ele entra dentro do corpo do ser humano, ele começa a disputar os nutrientes com o hospedeiro. Então, tudo que a pessoa vai comer, né, que é nutrientes, a tênia, ela vai querer esses nutrientes também. Então, a tênia se desenvolve muito bem dentro do intestino porque acaba roubando os nutrientes e a pessoa vai ficando sem os nutrientes. O que o indivíduo vai sentir, né? Ele vai sentir náuseas, dor de cabeça, dor de barriga, vai sentir sono, vai sentir indisposição e o seu apetite também vai mudar. Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho do ciclo da Tênia Solium, certo? Que é também conhecida como solitária. O livro de vocês traz até a informação, tá? Porque ela sobrevive somente uma, na maioria das vezes, só uma no indivíduo humano. E ela consegue se reproduzir. Como a gente falou, ela por ser hermafrodita, então ela tem os dois sexos dentro dela, ela se reproduz muito bem sozinha. Então ela bota os ovos, né, para quando a pessoa for defecar, ela contaminar outra pessoa, mas ela tá ali dentro sozinha, dentro do intestino, tá? Então vai ser o mesmo ciclo, meus amores, só que a única diferença aqui é que não vai ser o porco, perdão, não vai ser o boi, vai ser o porco. Mas é a mesma coisa. O hospedeiro definitivo, né, que tem a tênia toda enorme dentro dele, vai defecar, e aí as fezes humanas vão lá com o segmento da tênia, né, cheio de ovos, vão lá para o capim, o porco vai comer o capim, então o cisticerco vai dentro, né, da carne do porco, que vai passar para o prato, né, da pessoa. E aí aqui eu tenho o porco como hospedeiro intermediário, né, diferente da tênia saginata, que o intermediário era o boi, certo? Mas é a mesma coisa, a carne com cisticerco que vai ser consumida. É bem fácil de compreender. O livro de vocês traz algumas informações sobre uma doença chamada cisticercose, tá? É diferente da teníase, porque na cisticercose, a pessoa ela vai ingerir os ovos. E aí, esses ovos estão em frutas e verduras que foram contaminadas. Os ovos, gente, vai se alojar no músculo da pessoa. E aí, as larvas, elas começam a crescer dentro do músculo da pessoa e elas podem cair na corrente sanguínea e parar no coração, pode parar nos olhos, no cérebro, tá? E lá elas vão se transformar em cisticerco. E aí, é muito difícil matar o cisticerco. O tratamento para o cisticerco é bem mais
mais grave, mais perigoso, tá? Do que a tênia, porque a tênia ela fica lá no intestino, aí a pessoa toma um remédio, ela vai morrendo. Mas o cisticerco às vezes fica escondido durante anos, né, no cérebro da pessoa, no coração, e só vai fazendo com que o órgão ele não funcione corretamente. E até a pessoa descobrir demora muito, porque a pessoa acaba ficando assintomática. Tem gente que tem os sintomas, como dor de cabeça, convulsão, hipertensão craniana, mas tem gente que não tem sintoma nenhum. Por isso que é muito perigoso a questão da carne, porque nem sempre a pessoa vai saber se ela vai pegar ou não, ou se ela já pegou ou não, né? Quando come a carne mal passada, mal cozida, pode pegar a tênia e descobrir logo pode, né? Com exame de verme. Mas pode pegar essa questão aí do cisticerco, né? Que é a cisticercose, e ir parar em locais, né, do nosso corpo e a pessoa nem saber. Viver ali sem sintoma nenhum, tá? Como é que faz a prevenção da teníase? Tanto aqui para passagem inata como açório são as medidas sanitárias básicas, né, que a gente sabe. Tratar água, tratar esgoto, a inspeção, gente, de abatedouro e açougue, porque é um local propício, né, para o acúmulo desses ovos, e a falta de higiene das pessoas podem acabar prejudicando, né, e aumentando o nível de contaminação. Então, quem trabalha no açougue, quem trabalha no abatedouro, tem que seguir todas as regras de higiene e às vezes não seguem. Eu não sei se vocês assistem, mas tem, acho que se eu não me engano é na Record que passa um profissional, eu não sei, eu não lembro se ele é da vigilância, eu não me lembro do que é, mas ele vai, inspeciona o supermercado, eles acabam fechando quando a carne ela apresenta algum tipo de coloração diferente, carne moída mesmo, não pode ficar na bandeja, né? A carne tem que ser moída na hora. Então, muitas vezes, a carne que a gente come, que a gente compra, né? Não segue todas essas instruções. Então, o ideal é a gente sempre estar observando isso. Se a gente vê que a qualidade da carne ela foi perdida, se a coloração for perdida, o ideal é sempre chamar a vigilância sanitária para que possa estar avaliando esse local e fechar, se for o caso, até que o açougue ou o supermercado que vende a carne se adeque à forma correta de tratar a carne, tá? O consumo da carne bem cozida ou bem assada, quem gosta da carne mal passada, corre mais perigo, né, em relação à tênia, certo? E tratar sempre os doentes com vermífugos, porque, como eu falei, gente, só começa com a pessoa contaminada. Se não houver ninguém contaminado, não vai pegar. E sempre também lavar frutas, verduras, né, antes da gente consumir, por causa da cisticercose. A última doença é a esquistossomose, que muita gente conhece como xistosoma, ou barriga d'água, certo? Por conta do aumento, né, da barriga. Ela é causada pelo xistosoma mansoni, e aí o ciclo de vida sempre começa com uma pessoa infectada que vai evacuar a mesma coisa, porque como são vermes, gente, que vive no intestino, então toda vez que a pessoa vai defecar, sai pedaços, sai ovos, certo? O intestino, a gente sabe que o final do intestino é o ânus, né? Então, é uma forma ali, por onde a verme encontra local, por onde os ovos encontram local, elas vão sair sempre por ali. Então, a pessoa contaminada vai defecar a mesma coisa, certo? Próximo a um lago. Por que próximo a um lago? Porque o hospedeiro, o intermediário aqui, é um caramujo. Caramujo, eles vivem sempre próximo a lago. Eu não sei se vocês já foram em rios, que às vezes vocês encontram aqueles caracolzinho, né, próximo ali ao rio. Então, ali são os hospedeiros intermediários. No caso desse caramujo aqui, ele é chamado de planorbídeo, é o hospedeiro intermediário da xistosoma. Então, quando a pessoa defeca num local que é cheio desse tipo de caramujo, os ovos de xistosoma saem de dentro da pessoa, vão ser arrastados para o lago, e lá, quando estiver no lago, vai sair as larvas. Essas larvas, gente, elas são chamadas de miracídios, tá?
elas vão atrás do caramujo, porque elas precisam entrar no caramujo para conseguirem se desenvolver. Então, essas larvas, né, que são os miracídios, entraram aí no caramujo, certo? Que é o hospedeiro intermediário. Lá dentro, ele vai transformar de miracídio para cercária, certo? Quando ele transformar em cercária, meus amores, eles vão entrar na pele de quem entrar no lago, certo? Que é uma pessoa que não teve nada a ver aí, né, com a situação. E aí entrou no lago, a cercária vai, corre, ela fura, né, o homem, e às vezes provoca coceira. Então ele pode sentir. A pessoa entra lá no rio, deu uma coceirinha, mas nem imagina que entrou uma verme aí, certo? Entrou essa larva, pronto, já era. Como vocês podem ver, aí elas conseguem chegar no intestino da pessoa. E aí, pronto, chegou no intestino, ela vai se desenvolver aí. Pode provocar uma reação alérgica ou não na pessoa na hora que ela consegue entrar. Os sintomas são febre, calafrios, dores musculares, tosse seca e inchaço abdominal. Só que, gente, o problema é que às vezes a pessoa pode ser assintomática também. Ela não vem a sentir. Quando ela for descobrir que ela tá com a esquistossomose, ela já se desenvolveu muito e aí fica muito mais difícil tratar. E pode levar a pessoa à morte, né? Porque a pessoa só foi descobrir tarde. Então, é por isso que sempre tem que estar fazendo esse tipo de exame. É um exame que é fornecido pela Secretaria de Saúde do município. Se a pessoa for positiva, a Secretaria de Saúde ela precisa monitorar essa pessoa. Então, os remédios para a esquistossomose, eles não são vendidos em farmácias, as pessoas têm que ser monitorados, né? Porque como é uma verme muito perigosa, né? E ela causa a morte de muitas pessoas, ela acomete muitas pessoas, então o ideal é que seja monitorado. Então a pessoa vai tomar o medicamento todo certinho, são muitos comprimidos durante um bom tempo, né? Vai tomar todas essas cartelas, e aí a Secretaria de Saúde vai saber se a pessoa está tomando ou não, vai na casa, conversa, certo? Porque se fosse vendido na farmácia, por exemplo, a pessoa podia tomar somente uma cartela, os sintomas somem, ela acha que foi curada e não, ela continua infectando várias outras pessoas, né? Então, por isso que é bem importante esse monitoramento dessas pessoas que foram contaminadas pelo xistosoma, tá? Como é que nós podemos evitar a esquistossomose? As medidas sanitárias básicas que a gente já conhece, né? Tratar água, tratar esgoto. Se as pessoas têm água e esgoto, né, nas suas casas, essas medidas sanitárias, elas dificilmente vão defecar nesses locais. Então, se eu não tiver ninguém contaminado para defecar nesses locais, eu não vou contaminar ninguém, né? Como eu falei com a teníase. Tratar os doentes na mesma coisa. Se eu tratar todo mundo, então eu vou diminuir a contaminação. Sempre ferver ou filtrar a água de beber, porque ela também pode ser transmitida pela água, né? Como a gente viu, as cercárias ficam ali na água só esperando. Então, por isso que a água sempre tem que ser fervida. Às vezes a gente vai no rio, né? Corre risco duas vezes das cercárias contaminar a gente através da perfuração da pele e também da gente acabar bebendo água, né? Às vezes acontece ali, dá errado, vai mergulhar, deu errado, bebeu água, já foi. Certo? Evitar tomar banho em lagoas contaminadas, né? Principalmente água parada. E evitar tomar banho onde você vê caramujo. Se você vê caramujo, então evite tomar banho ali, tá certo? Gente, atividade, página 220 e 221. E amanhã a gente termina esse capítulo, certo? Beijos e até daqui a pouco.